Bem-vindos, caros ouvintes da Eldorado. Estamos chegando para mais uma edição do Café da Tarde, que busca trazer para você informação, boas histórias, cultura e emoção. Nos acompanhe pelo FM 98,5 MHz do seu rádio ou ainda pela internet através do YouTube da Rádio Eldorado. Para interagir conosco, faça através de mensagem de texto pelo WhatsApp 991550036 ou pelo telefone 3461-5700. Eu sou Antônio Colossi e estarei na apresentação do programa com os trabalhos técnicos a cargo de Cauã Carvalho. O Coral Peregrinos da Montanha é um dos maiores símbolos da herança cultural italiana em Nova Veneza. Fundado em 1978 por dois amigos de infância, Círio Milanês e Luiz Ângelo Sirimbelli, o coral nasceu da paixão pela música e pela história dos imigrantes italianos que chegaram à região. Recentemente, a Associação Coral Peregrinos da Montanha foi contemplada com o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura do Governo de Santa Catarina, com o projeto Peregrino da Montanha, preservando e divulgando o canto alpino. E para falarmos mais desse projeto, os nossos convidados na edição de hoje do Café da Tarde são alguns integrantes do Coral Peregrinos da Montanha: Edson Ghisleri, o maestro, José Carlos Margotti, presidente, o Idalino José Colombo e também o Valdir Marangoni. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês aí por ter aceitado o nosso convite, uma satisfação imensa recebê-los. Eu começo cumprimentando, muitíssimo obrigado pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde, a honra é nossa de estar aqui, né? Para a gente falar um pouco do nosso coral, né? E desse pique que a gente vai... Boa tarde. Boa tarde, é um prazer a gente estar aqui, né? Nessa rádio maravilhosa aqui, com essa abrangência aí. Muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem. Valdir, muitíssimo obrigado aí pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, né? Eu sei que Eldorado é famosa, é longivo, né? Vai até agora Paraná, o Rio Grande do Sul, lá nos confins. Vai longe, vai longe. Né? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Uma honra. Muito boa tarde pela presença. Satisfação boa tarde, Colossi. Quero dizer uma boa tarde a todos, assim, da satisfação de estar aqui na Eldorado, esse canhão de audiência. E quero dar também uma boa tarde a todos os que estão escutando lá no nosso distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. Isso. Terra boa, terra boa. Bom, o PIC, né, o Programa de Incentivo à Cultura, é uma ferramenta de fomento para, digamos assim, viabilizar, né, projetos culturais catarinenses por meio de renúncia fiscal do ICMS, é isso? É isso mesmo. Esse é um projeto que até então a gente não estava muito antenado, né? Já existia, foi... final do governo Moisés, ele assinou esse decreto, ele buscou esse decreto lá em São Paulo, no governo de São Paulo, trouxe para cá e assinou. E é um incentivo que ele vai direto para a conta do projeto, claro, tem um projeto, faz esse projeto, envia o projeto, a FCC legaliza o projeto e abre as contas da coisa, onde o empresário, né, que paga o ICMS, qualquer empresa que pague ICMS, ele pode destinar à grande empresa 7% do seu para a cultura, então já para corais, e depois tem mais 2% e mais um para criança e adolescente e tudo isso. Mas para a cultura, assim, são 7%, é bastante do imposto bem considerável, ICMS, hein? É um incentivo muito grande, então tivemos o prazer, a honra de ser premiado com essa... claro, um projeto bem feito, a história que nós temos, tudo isso ajuda, né? Porque até então ela estava um pouco centralizada mais no centro, mais em Florianópolis, mais na região, e as cidades pequenas não eram alcançadas. E nesse foi aparecendo, tanto que 70% dos projetos ainda estão lá dentro. Certo. Então começou a sair, e assim, está dando oportunidade para as cidades menores, cidades pequenas, mostrarem seu trabalho, quando a verdadeira cultura, ela é feita aqui, né, nos pequenos, queira ou não queira, ela é feita. Cidade maior também tem a sua cultura, mas aí ela é um pouquinho maior, né? Mas agora a cidade pequena, ela fica com a sua simplicidade, a sua genuidade, né? Então, eu acho que aquilo é um pouco mais o sangue que corre, principalmente a gente diz, né, um pouco italiano tem mais o europeu, né? O europeu tem mais aquela gana de fazer, de cantar, né? E a gente pode dizer que esse programa, né, ele possibilita que projetos fiquem mais grandiosos, né, e cheguem a mais pessoas, né?
Com certeza, então tem muita gente fazendo isso aí, e assim, ó, e é uma novidade, porque quando você chega, nós temos 47 anos só de peregrinos na montanha, então a gente sempre vive ou de arrecadações que a gente faz com jantares, ou batendo num ajuda aqui, outro ajuda lá. Aí quando nós chegamos com um projeto para apresentar, não, mas a minha parte social eu estou fazendo com fulano, mas não tem nada a ver com a parte social. Eles pensam que vão tirar o dinheiro do bolso, assim, não, porque era assim. Era assim, Tu chega ali, eles têm que tirar do caixa deles, têm que tirar do particular. Em vez assim, é só se inscrever no projeto, né? Se inscreve, é feito, abre uma inscrição e manda esse valor que ele tem a intenção de dar, não é obrigado, não, você fica, não, porque se eu te prometer 100 mil, eu sou obrigado, não, eu posso dar 100 mil em 10 vezes, em 5 vezes, numa vez, e não, esse não tem problema, é tudo encaminhado, e ele vai direto para a conta, ele não vai para o Estado para depois ele cair, o Estado devolver. E antes era feito, os projetos iam para o Estado e depois o Estado que distribuía. Assim, na hora de pagar a tua guia, tu tem que direcionar, uma guia vai para o Estado e aquela porcentagem cai direto na conta do beneficiário, que é a entidade beneficiária. Perfeito. E tudo é comprovado através de mídia social. Tudo é feito, a prestação de conta, tudo é feito através da mídia social, que é uma maneira que eles têm de ver se está atuando, se realmente, porque tinha muito laranja, né, no meio, né? Então esse que era o grande problema dos projetos. Então não chegava naquele que realmente precisava. Sempre chegava, na hora de chegar lá não era só as migalhinhas. Então esse chega diretamente e ele é um dinheiro que não é da entidade. A entidade não tem 1 centavo. Tá? É tudo para as pessoas que estão mobilizadas, são cachês para os coralistas, mas eu sempre tivemos que pagar do bolso para cantar, né? Para cantar nós tivemos que tirar do bolso, nós vamos receber? Não acredito. E assim, estão recebendo até para ensaio, recebe para ensaio, para apresentações. Tem a mídia social, tem todo o projeto, então gira aquele valor, ele gira todo inteiro em forma de mão de obra para as pessoas do local. Então esse dinheiro volta ali. E você imagina para os empresários, que beleza que é isso? Sem dúvida. Pô, eu estou ajudando, onde é que eu vou fazer? Não, eu estou ajudando diretamente. E chega em algumas empresas, tá, mas funciona como? Eles não sabem. Não sabem, né? Não sabe. Exatamente. Tem muita maneira de fazer. E vale ressaltar que o projeto ele tem um incentivo das empresas, a Coopera e a Metalúrgica Spiller, né? Sim, o nosso peregrino da Coopera, né? Os nossos que colaboram, né? Isso. Mas eu, concluindo, ele está explicando a parte técnica ali. Eu costumo dizer que o governo do estado ele viu as coisas que também existe a parte da meritocracia. Sim. Eu acho que uma entidade que tem no nosso caso 47 anos, vamos dizer assim que a gente teve muita ajuda de empresas, do próprio poder público, para a gente se manter, mas sempre através de esforços e da parte que toca a nós, que é ser abnegado por manter a entidade. Mas ele foi uma boa sacada, o governo está de parabéns, a Fundação Catarinense de Cultura, eles enxergaram que Santa Catarina tem um poderio imenso na cultura, não é só a modalidade a música coral, geral, outras né? tantas, que tem que existir uma motivação também. Hoje, sem valor, sem a parte financeira, é difícil de conduzir. São coisas que tudo vai dinheiro. Então, nessa parte, que a gente foi habilitado para ter, então a gente tem ali nas estimativas do projeto que a gente tem, seria então para 28 coralistas, um exemplo, né, concluindo lá a parte técnica do nosso caro maestro ali, nós temos seria um músico, um maestro, o coordenador de projetos, só para ver, é uma coisa muito séria, assessor de imprensa, produtor de apresentações
fotofilmagem e contador. E com a ajuda da mídia, assim, é o ponto principal. A comprovação de que a gente está executando, está fazendo com que a gente divulgue, e o interesse do governo é que as pessoas vejam o trabalho, assistam o trabalho que é feito. Prestigiem, né? Prestigiem, né? Porque existe uma aplicação de toda semana nós estamos envolvidos. Sim, sim. A preocupação disso, daquilo, e dizer também que o Peregrinos da Montanha aqui nós temos uma sede própria. Então, poucas entidades. Então, o que acontece? Se torna mais caro a fazer cultura, porque nós não temos uma entrada de valores por ser filantrópico, não temos, a gente não cobra cachê, a gente não cobra nada. A gente faz por amor. Então, isso vem a calhar para a gente dar uma animada, né? Para a gente poder apresentar e ser remunerado. Sem dúvida. E a gente pode dizer que esse programa de incentivo à cultura é um investimento, né? Porque pois ele reflete na própria economia, né? No aumento da arrecadação, na própria renda da cadeia produtiva do setor artístico e, logicamente, cultural, né? Nós, Nova Veneza, por exemplo, Nova Veneza, nós entre os Coral Os Peregrinos da Montanha, Associação Coral São Marcos, essas apresentações, por exemplo, nós temos 10 apresentações em 10 municípios. Associação Coral São Marcos também, que eu sou o maestro também da Associação Coral São Marcos. Isso. Nós fizemos 20 apresentações no ano, então 20 apresentações em 20 municípios diferentes, levando a música, 1 hora de música que a gente faz nesse intervalo, né? Então, ele é muito importante. Certo. É muito importante. Então, no caso, vão ser 10 apresentações propostas ao projeto que vão ser realizadas em 10 municípios distintos aqui do sul do estado, né? Exatamente. Em nossa região, os 10 municípios, e é onde a gente se apresenta. A gente leva 1 hora, faz um concerto de 1 hora, né? Sim. Feito, a gente anda em comum acordo com as cidades, né? As cidades, qual é a cidade que não quer levar a dificuldade é tu levar uma apresentação, levar um momento bom, né? Então o coral se apresenta, não tem despesa nenhuma, porque o pessoal já está levando esse nome. Sem então dúvida. Entre os 3 corais do grupo folclórico, para ter uma ideia, nós movimentando, esses 3 projetos, Grupo Folclórico Nova Veneza, Peregrinos da Montanha e Coral São Marcos, dá 2 milhões de movimentado, coisa absurda, dinheiro assim que a gente nunca imaginava que nós ia passar por um coisa em 3 entidades e todos ali dentro, porque daí tem os trajes, a compra dos trajes, quem é que faz os trajes? A nossa região, a costureira tal, fulano de tal. Valoriza a economia local, Exatamente. O cara da mídia, o cara da coisa, tudo o pessoal gira tudo aqui, volta tudo, porque é tudo em mão de obra. Certo. Tudo é dedicado à mão de obra. A associação mesmo, ela não é da associação. É dinheiro dos componentes. Perfeito. Como é que iniciou a tua história com o Peregrinos da Montanha? Minha história, eu sou o único remanescente da fundação. É mesmo, Desde né? a fundação, de 78. Ali no Caravaggio, sabe que no Caravaggio já tem aquela tradição do canto italiano. Na época, eles já se reuniam, né? Os meus tios, a família e tal, outros aí deles, parentes, se reuniam nas festas do Caravaggio, faziam aquela cantoria. E aí eles tomavam. Sabe que italiano, para fazer festa, né? É bom, né? Então, a história é o seguinte, do Coral Peregrinos da Montanha, eles estavam lá numa cancha de bocha, lá no Caravaggio, vários homens ali numa cantoria, e entre eles estava o Círio Milanese, que era o fundador, né? Em memória. E esse maestro Luiz Ângelo de Sinimbelli, que era de Turvo. E aí, na hora, eles tiveram essa ideia de formar esse coral. Por que nós não formamos um coral no estilo alpino? Esses corais do estilo alpino, na Itália, praticamente em todas as cidades, eles têm esse tipo de coral masculino, né? Cores iguais, vozes iguais, como diz o Edson, só que há quatro vozes, no caso, né? Há 4 naipes de vozes. E aí eles tiveram essa ideia. O nosso coral, na realidade, ele canta esse tipo de música do estilo alpino. E esse estilo alpino surgiu lá no batalhão, né, dos alpinos do exército italiano. Durante as guerras, eles iam para as batalhas lá e nos intervalos, né, para esquecer um pouco
né, aquelas amarguras e coisas, esqueci Situação lá difícil, da amada né? que deixou, da mãe, do pai. E aí eles cantavam lá no fronte de guerra, né? E aos poucos foi se formando esses corais, que hoje tem bastante na Itália. Inclusive a gente recebe muitos na nossa sede. Ah, é mesmo, né? Já Tem vários, essa vários. integração, assim? Quando nós estivemos em 98 lá na Itália, né? Numa turnê, né? Nós estivemos no norte da Itália, na região do Vêneto, da Lombardia ali, em diversas cidades. A gente fez muita amizade lá, conheceu vários corais, várias pessoas. E depois daquela época, eles começaram a vir para cá e a nossa sede lá é a referência deles. Quando chega aqui, a gente já recebe lá, ou faz um jantarzinho, faz uma coisa. Inclusive ontem ainda teve uma comitiva, um grupo italiano lá do Piemonte, que vai se apresentar aqui na Festa da Gastronomia. Eles estiveram lá, de vez em quando a gente recebe, a gente tem esse, né, a gente faz esse intercâmbio. Esse intercâmbio é espetacular, né, realmente, né? E eu desde 12 anos de idade, eu já canto em coral, na realidade. Certo. Quando eu comecei a cantar, na realidade, eu namorava com a minha esposa, né? 47 anos, hoje já tenho um neto de 18 anos, já tenho 3 filhos, então a minha vida sem o coral, eu não posso ver ela sem, eu sempre tenho que estar cantando. Acho que vem do sangue, já veio da família, que a minha mãe já cantava, meus tios, então, no Caravaggio tinha essa tradição. Que bacana, que bacana. Isso é muito, muito bacana, esse relato aí. Valdir, e a tua história? Quando que inicia, efetivamente? Bom, a minha história, a gente está aqui falando do Coro Peregrinos da Montanha, mas eu tenho uma história também com a Associação Coral de Criciúma, né? Sim. E esse ano vai comemorar 60 anos de fundação. Né? Então, com a permissão aí do presidente, do maestro do Peregrino, eu vou falar um pouquinho da... Por quê? Porque a Associação Coral de Criciúma, ela motivou muitos corais na região. Sim, sim. Então, para mim também é um orgulho. Mas eu ingressei nos Peregrinos da Montanha, de tanto o Edio Milanês, que também cantava na Associação Coral, vamos, Valdir, vamos. Aí o maestro era o Zé do Mato, Valdir, vamos. E eu, como sou de Nova Veneza, no São Bento Baixo, na linha do 14 de julho, né? Tu sabe, o 14 de julho teve um timaço. Um esquadrão, né? Esquadrão. Então, mas mesmo assim, na nossa época, eu até contei essa história lá no coral, lá, o meu pai era um músico, tocava gaita, meu pai cantava. Eu tive um irmão gêmeo que foi cantor, gravou 3 CD, tocava viola. Inclusive, o Peregrinos da Montanha teve a grata alegria, e eu mais ainda, porque ele compôs uma música em homenagem a Santa Paulina e o coral Peregrinos da Montanha cantou no Santuário de Santa Paulina com mais de 3.000 pessoas, ele acompanhando com a viola. Foi uma coisa emocionante. Inesquecível. Então, é uma alegria. Infelizmente, a gente perdeu ele faz 3 anos, né? Ele foi do Corpo de Bombeiros, trabalhou a vida inteira foi do Corpo de Bombeiros. Né? Então, aí foi para o Peregrino também, né? E continuamos na associação. Vamos para o Peregrino. Mas eu estava contando essa história, que lá no São Bento, na nossa terra lá, nós tínhamos aquelas pilhas de lenha de metro, né? E à noite o pai mesmo ia. O pai ia lá e nós tudo lá e cantava. A gente cantava à noite para os vizinhos escutar, tá? Para ver se mostrar quem era o melhor. E eles faziam a mesma coisa. E eu digo assim, tinha uma família lá que a gente chamava de Gório. Gório é família Beis. E aí o pai dizia, isso, canta tudo desafinado. Então, aí quando alguém... Tinha ouvido. Isso, o pai tinha ouvido. E a gente também. Então, quando alguém cantava mal, dizia, ih, sou meio Igori. Sou meio Igori, parecido com os Gório, que é uma família, né? Nada, mas era essas histórias, né? Sim. E aí, como diz o Idalino, tomava água? Não, né, Idalino? Não. Tomava vinho, tomava uma graspinha, porque é só água. Para animar. Para animar. Então, assim é a história. Então, a gente procura ir, a gente se sente bem lá, a gente é uma família... Uma alegria muito grande. Bacana. Eu digo assim, como eu te falei aí, quem tem tempo às vezes não faz nada, e quem não tem tempo acha um tempo para poder fazer, né? Aqui o Valdir Rampinelli está escrevendo aqui, ó, Santo Gório,
E ele jogou contra o 14 de julho, hein? Muito bem. Nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com integrantes do Coral Peregrinos da Montanha, o Edson Ghisleri, maestro, José Carlos Margotti, o presidente, e Dalino José Colombo, o remanescente, né, da Fundação, Valdir Marangoni, que é coralista, e recentemente a Associação Coral Peregrinos da Montanha foi contemplada com o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura do Governo de Santa Catarina, com o projeto Peregrino da Montanha, preservando e divulgando o canto alpino. A gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Café da Tarde, conversando hoje com integrantes do Coral Peregrinos da Montanha, Edson Ghisleri, maestro, José Carlos Margotti, presidente, e Dalino José Colombo, remanescente da Fundação do Coral, e Valdir Marangoni, coralista. Recentemente, a Associação Coral Peregrinos da Montanha foi contemplada com o Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura do Governo de Santa Catarina, com o projeto Peregrino da Montanha, preservando e divulgando o canto alpino. Uma dica para você, ouvinte do Café da Tarde, é a Geatop Loteamentos, preparando terreno para suas novas conquistas. Fale com o corretor top e invista no seu futuro. O loteamento Bela Colina e o loteamento Santa Fé são os dois novos lançamentos da Geatop. Conheça essas oportunidades. Dá vazão aqui aos nossos ouvintes. O Hernani Zappellini está nos acompanhando lá diretamente de Londres, na Inglaterra, e está dizendo o seguinte: Colossi, que entrevista linda, parabéns a eles. Nossa cultura vêneta, trentina, canta talian, canta alpini, sumonte, bonacera a tutti, bonacera a tutti, sim, Hernani Ghetto Capiu. Sim, entendemos, é. Perfeito, Hernani. Tá aí o Hernani, indireta da Londra, né? Londra, aí fala Londra, isso, italiano. Isso. Abbiamo capito. Sim, com segurança. Legal demais. Bom, no final de maio, vocês já estavam ensaiando para o projeto, né? Peregrino da Montanha, preservando e divulgando o canto alpino. No finalzinho de maio, começo de junho, né? Já estavam esquentando aí as turbinas para iniciar esse trabalho todo aí, né? Na verdade, como funciona? A gente entra com o projeto, eles fazem a avaliação de todo o processo da entidade, né? Se está habilitada para tal, né? Então, a primeira fase é a fase da captação, né? Então, o que acontece? Como o maestro primeiro falou ali, falando da parte técnica, realmente as empresas, elas estão ainda a entender como funciona. Porque a gente já conviveu em muitos casos que a gente foi pedir ajuda para as empresas. Então, eles, na antiga lei, que ia tudo para o governo, depois fazia um documentário, mandava lá para o governo, para depois voltar uma verba para a entidade. Hoje isso se tornou mais fácil, mas só que, como ele falou, as empresas ainda não têm todo esse conhecimento. Uhum. Então, eles realmente ficam felizes a partir do momento, porque a gente bateu na porta de empresas já também, que eles não estavam habilitadas para que poder repassar o valor, aquele percentual de ICMS para a cultura. Sim. Mas mesmo assim, eles foram atrás para se habilitar, porque eles viram que é uma coisa interessante e que a gente divulga, a exemplo da Coopera, a exemplo da nossa Metalúrgica Spirit. Uhum. Eles são grandes incentivadores da cultura. Eles sabem do poderio, eles sabem do nome que eles têm. E eles também sabem que esse dinheiro gira ali em torno na cidade. Então, são coisas que eu acho assim, como em Santa Catarina, pelo que a gente tomou conhecimento, tem mais de 1.800 projetos em vigência. Então, eu acho que já atingimos assim uma quantia assim que é animadora, né? Claro. Porque o pessoal é sinal de que as empresas entenderam, as entidades passaram a captar esses recursos, entender da situação, porque eu acho que hoje precisa. Não tem como tocar para frente se não tiver um incentivo como esse, né? Exatamente. E assim, Colossi, a gente, aqui falando, a gente tem 47 anos, como falou o maestro ali,
nós temos uma história, ela é muito grande. Sim, sim. O Idalino pode falar, o Valdir pode falar. Então, nós vivemos momentos inesquecíveis. Inesquecíveis. Porque, assim, um exemplo. A gente fazer uma apresentação num festival internacional no Vale do Rio da Prata, na Foz do Rio da Prata, no Uruguai, em Colônia do Sacramento, junto com chilenos, junto com argentinos, bolivianos, com os próprios nossos irmãos uruguaios. Isso. Do lado do Rio da Prata, embaixo de um arvoredo. É inesquecível. A gente nunca imaginava, um exemplo, estar lá, almoçando embaixo de árvores. Vocês estão lembrados? Sim. São coisas que o que promove a integração. A gente formou uma amizade com os nossos vizinhos aqui de outros países. Uhum. É incrível. A música, ela leva Essa integração. Eu né? até me arrepio. É. Porque a gente gosta da música, como falou o Idalino, a gente é amante da música, a gente é abnegado mesmo. A gente não... a gente deixa de tudo para ir ensaiar, porque a gente sabe que a gente tem a recompensa de vir em casa com a consciência assim, parece que saiu aquele... O peso do cotidiano, não tem? Tu tá estressado. Tu vai lá ensaiar, a gente conversa, a gente conta piada, a gente... ensaia, às vezes a gente discute também, mas tudo em prol a entidade, Claro. para que tudo saia certo. Não, exatamente. Marcote, você falou de história, a gente tem uma pasta ali, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, a gente vê umas fotos históricas de vocês, em algumas apresentações aí. Primeiro ensaio. Aí, ó, essa aí, 1978, né? Isso. Idalino, você pode contar, você tem mais propriedade para falar dessa foto aí? Tu olha lá onde ele está. Você te conhece, né? E olhando aí, pelo amor de Deus. Que Bem legal. novinho lá ainda, né? Essa é histórica, realmente, essa foto, né? Foi da histórica, primeira... O primeiro ensaio. Primeiro ensaio. Primeiro ensaio do coral. Que legal, hein? É histórico. Vamos ver outras fotos ali na sequência. Aí temos o... A saída Estamos da na viagem Europa. à Itália. Essa foi na Itália? Na Itália, inclusive, o Zé Carlos está falando da emoção. É. Quando a gente cantava, se apresentava nas cidades, como a gente é de descendência italiana, que os nossos antepassados vieram para cá, a gente contava a história para eles lá, né? Uhum. Aquilo que eles sofreram, que, né, vieram para cá, não tinha nada, mato e tal. E a gente se apresentava, corria lágrima dos olhos deles. É mesmo, Sim, se emocionavam ali. Isso é verdade. Eles se emocionavam, principalmente os mais velhos. A gente cantava lá o Nós Siamo Partiti, que é Ah, sim. América. Quantas Aquilo vezes? ali, 40 40 e poucas 49, vezes nós cantamos. 49. Foi mesmo, né? Cada lugar que a gente queria, eles queriam que a gente 15 cantava. Ah, Então, aquilo dava para ver a emoção deles nos olhos, que eles choravam, né? Lembrando, talvez, de parentes que partiram de lá, que vieram para cá, né? Oh, que bacana. Foi muito emocionante essa nossa viagem. E nessa foto aqui estou identificando o Zé do Mato ali, Mato, né? Sim, O saudoso, né? nosso E ali grande- o primeiro grande maestro. Lirinha Tormilanês. é o Marcos Spiller está ali também. Marcos Ali, Spiller, né? bem novinho. San Ciro também, o San Ciro. Tá San Ciro está ali embaixo. também, embaixo aqui, né? bastante. Exato, né? O San Ciro dormiu na Praça São E Pedro, aquele em da cima do esquerda ali, banco, o segundo. banco da praça. Ó. Dormiu no banco da praça mesmo. né? Esse segundo da esquerda ali, ó, é o Ciro Milanês, o fundador. Ah, daqui sim. para cá. Esse que O segundo daqui para lá. da direita para a esquerda. Tá. Isso. Perfeito, Esse é o perfeito. fundador do coral, que idealizou. Vamos ver outra foto ali na sequência. Aí, ó. Temos aí o pavilhão nacional e a bandeira do Brasil. Isso eu acho que foi Não foi no Espírito Santo? Essa foto aí, realmente, para quem está nos acompanhando... Porque nós estivemos também não. lá no norte do Espírito Santo, lá em Nova Venécia. Não, essa Não, foto foi em Bérgamo. Eu acho que Foi em Foi em Bérgamo. Bérgamo. Ah, é tá. fora do país, Tinha né? uma Foi. comitiva da Foi, África é. também aquele dia, junto conosco aí. Ah, Foi em sim. Bérgamo, no... Aí, através Concílio do pessoal Comunale. o pessoal do Lions, que nos recebeu lá. Isso. Vamos ver. E a gente era Aham. como se fosse uma delegação oficial do Brasil. Sim, sim, sim. Era Isso. recebido pelos prefeitos, até no governador do Vêneto lá, na época era o Oscar de Bona, nos recebeu no gabinete. Ah, sim, sim. Então a nossa comitiva na época era uma comitiva oficial. Pô, legal isso aí, Representava- bacana. É tudo com toda a formalidade, realmente, Isso. né? Pô, legal demais.
Temos mais uma foto, vamos ver na sequência aí para quem está nos acompanhando no YouTube. Aí um ensaio, né? Um Na ensaio, nossa sede, é. Tem uma sede. A sede de vocês fica onde? Ela fica na rua Francisco Ronque, mais próximo do que ali? Porque Alguma referência? No Caravaggio o pessoal conhece o Bar do Moa. Bar do Moa. Bar do Moa. É, Então o local fica bem pertinho. certo. E interessante que você falou nessa questão da onde fica. Você imagina a vontade que esse pessoal ali que você viu na foto da Itália, essas pessoas são pessoas que passaram um otimismo. O Zé do Mato, o Sírio, aí não estava o Luiz Ângelo Sirimbelli, que foi o nosso primeiro maestro, o Zé Milanês, o Édio, são tudo pessoas que eles davam a vida para o coral. Para eles era tudo. Então eles deixaram esse legado para a gente. Por isso que a gente está aí perseverando, captando pessoas, tentando achar base para que não se perca. Isso. É difícil, é muito difícil. Eu penso assim, e outra coisa, com relação à sede, ela foi construída em 1985, quando o Caravaggio, vamos ser franco, o poder aquisitivo também era muito... Restrito. Exatamente. Falando bem o português, era quase ainda Monte da Miséria. Quase morro da miséria. Exatamente. A gente, Hoje mudou. Sim. ele, com a capacidade do Sírio, com a vontade de mostrar serviço com esse coral que ele amava tanto, ele ia de porta em porta, pedia, me dá uma tábua, me dá um prego, me dá um... E assim por diante, nós conseguimos fazer a sede. Ele próprio. Olha também. só. Era o amor que a gente tinha, né, que eles tinham e passaram pra gente, como se fazia as coisas por querer bem a arte. Legal demais. Foi doado pelo Sírio Milanês. por ele. Foi doado, né? Doado. Ah, Foi doado. sim. E a Pô, própria bacana. empresa lá deles também, que os irmãos trabalhavam, eles doaram muita coisa de lá, Ferragem Milanês. Sim. Então, na época, ele mesmo trazia, eles tiravam do bolso Para poder... Mas ele era, assim, muito organizado. Sim. Ele pegava no pé do pessoal, o pessoal às vezes não gostava, mas ele era... Aquele também que tinha ouvido, né, Edson? Nossa. E ele chamava o cantor lá, e esse desafinava um pouco, fiaco. Era Esse fraco. Fiaco. A história, Ele era... a história que, por exemplo, ele faleceu na mesma, foi alguns meses após o Zé do Mato, né? Então, porque sim. tinha dois pilares que era forte, né? Além do coro tudo, era o Zé do Mato como maestro, e o Sírio Milanês era o baluarte, o ponto de equilíbrio. O âncora da... O Isso. âncora que preparava todos os ensaios, que dava todas as partidas, estava tudo pronto. Quando chegava lá, Até a e chamada. de repente perdemos mesmo? o Zé do Mato. Bah. Perdemos o Zé do Mato. E alguns meses depois, felizmente perdemos ele também, o Sírio. Duas perdas Então, aí consideráveis, né? Aí foi assim, quebrou as pernas do coral. Isso, Aí eu fui visitar ele, então eu fui fazer no Quando ele leito tava de no cama, leito. quando ele estava lá no leito de cama. Eu cheguei lá conversando com ele e tal, ele queria saber a idade que eu tinha. Já estava, porque aí assim que o Zé do Mato passou até a doença, foi descoberta a doença, até eu já assumi, porque eu era o substituto dele. Sim. E cantava, né? Eu cantava e era o substituto dele. Aí, quando veio, daí aí eu fui na casa dele e ele me perguntou quantos anos. Eu disse, tenho 40 e poucos anos. Oh, graças a Deus, então nós temos um maestro para muito tempo. Ele estava na cama de leite, ele estava preocupado com o coral. Olha só. E praticamente Ele me mostrando partitura, ele lá sofrendo nos últimos... Não, e leite de já morte, meio né? que passando o bastão, né? Isso. Digamos assim, né? É contigo, Foi o que tu percebeu, né? Foi o que ele Isso, disse. É contigo. É, exatamente. dele era não É deixar contigo. morrer o É coral. exatamente. É contigo. Espetacular. Então, Puxa vida. é muito Emocionante. Até a casa também, a nossa sede leva o nome do professor Sírio Milanês, né? Sim. Sala de nosso, nós temos a parte de trabalhos e tem uma parte social também. Sim. Para comer uma polenta, uma minestra, um churrasco às vezes, um vinho. Legal demais. Mas só para completar ali, eu quero dizer que a gente, em 2011, a gente foi fazer um festival no Nordeste, na Bahia, né, em Salvador. Acho que foi um pouco antes da Copa do Mundo, de 14, né? Foi.
Aí o Valdir estava no aeroporto e uma mulher pediu de onde nós era. Ele disse, é aqui na costa do Rio São Bento. Nós estávamos lá na Bahia. E foi muito interessante que nós estávamos lá esperando o voo para o Rio. E o maestro puxou uma música. Os policiais ficaram tudo antenados. Ficaram tudo antenados porque a gente formou o coro ali, começou a reunir gente ali e formou um aglomerado de pessoas e todo mundo interessado em filmando e Parou o aeroporto. Parou o aeroporto. Parou o aeroporto. Inclusive os atendentes aí que faziam o check-in, todo mundo, nós cantamos. Legal demais. Muito bem, nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com integrantes do Coral Peregrinos da Montanha. Vale ressaltar que a Associação Coral Peregrinos da Montanha foi contemplada com o Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura, com o projeto Peregrino da Montanha, preservando e divulgando o canto alpino. A gente vai fazer mais um breve intervalo, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Café da Tarde, conversando hoje com integrantes do Coral Peregrinos da Montanha. O Edson Guisleri está aqui com a gente, que é o maestro, José Carlos Margotti, o presidente, e Dalino José Colombo, que é remanescente da fundação do Coral, e Valdir Marangoni, o coralista. Recentemente, a Associação Coral Peregrinos da Montanha foi contemplada com o Programa de Incentivo à Cultura, o PIC, da Fundação Catarinense de Cultura, do governo de Santa Catarina, com o projeto Peregrino da Montanha, preservando e divulgando o canto alpino. Bom, atualmente o coral é composto por quantos membros? Hoje o coral conta com 28 mais um maestro, né? Ah, sim. Então, já conta, né, faz nessa parte, onde ele é um coro estritamente masculino, né? Ele é masculino, no estilo alpino, e é bem difícil aqui na nossa região, acho que na América Latina não temos um coro do nosso estilo, dentro desse estilo alpino. E na Itália tem muitos, cada cidadezinha das suas prefeituras tem muito esse canto alpino, esse coro masculino, essa manutenção. Por que não é um coro misto, né? Houve muito esse debate, né? Mas vocês têm que botar mulheres no grupo e tal, mas não é. Esse estilo, ele é estritamente masculino, onde são as divididas em 4 vozes, né? 4 vozes masculinas, e a harmonia é totalmente diferente. Tanto que as partituras que são feitas para esse coro de vozes iguais, ele é dito, ele é bem diferente, é totalmente um arranjo totalmente diferente, então pode ser até cantado, mas ele não fica com a mesma harmonia. Então a gente tem exclusividade, a gente tem exclusivo, partituras que a gente trabalha, que são partituras que a gente consegue muito na Itália, tem muita partitura. Aqui algumas partituras foram feitas aqui também, a gente tem algumas aqui, mas tem as históricas, que daí então são essas partituras, Vapencheiro, né, que essas músicas de mais Senhora de Letímia, tradicionais, mais né? clássicas, então isso. daí são feitas na Itália para muitos autores lá. Bacana. E tem mais uma foto ali, que ficou remanescente do bloco anterior, para a gente acompanhar, para quem está nos assistindo pelo YouTube. Aí tem uma foto aí de uma apresentação de vocês. Homenagem ao Zé do Mato. Aí mesmo, né? Homenagem ao Zé do Mato. Homenagem ao Zé do Mato. Bacana. Legal demais. Grande Foi feito Valdir lá Zanetti. E assim no Teatro Elias Angeloni. Aqui em Criciúma. Foi, legal. lembra? Legal demais. Merece todas as homenagens e as honras aí, né? O Mal tem muita história. Sem dúvida. Eu sou certo, suspeito, né? Porque tudo que eu me inspirei, né? Eu passei por muitos maestros, a gente passou como cantor por muitos maestros, né? Mas dentre deles, o Zé do Mato, o respeito que tinha na região, a Associação Coral de Criciúma era o que todos os corais queriam chegar. É a mesma coisa que você ter um time lá em cima e todo mundo queria chegar ali. Então aqui a nossa seleção, a seleção que nós tínhamos era a Associação Coral de Criciúma. Então era o espelho para todo mundo que queria chegar no... Ele era o grande maestro da época ali na Valdeira. E outra coisa, né, Colossi? O Coro Peregrinos da Montanha foi o único coral que todos os festivais internacionais participaram. Teve participação, né? Sim. Os que eram sediados aqui em Criciúma, que era tão tradicional, né? Então, junto com o promotor, né? A gente é o coral. E parece que vai voltar. Esse ano vai voltar o festival. Boa ideia, né? Vai voltar. Uma boa, excelente. Nós tivemos uma reunião com a Cris, né? Secretária de Cultura. E eu fiquei bem animado, o Faraco também, né?
a Bem-vinda, que também são remanescentes da associação, que cantam há 60 anos também, né? Sim, Vocês sim, vejam, né? Que é a persistência, né? Quem tem... Isso é importantíssimo, né? E parece que vai começar a vingar. Que bom, isso é bom. Depois de um até hiato com, aí, né? Com esses projetos, né? Exato. Daqui a pouquinho a gente também pode fazer. Claro. Quem sabe dar certo. Então temos que se abraçar. Agora nós temos que se abraçar Sem e chamar gente nova, porque nós já estamos, né? Estamos Não. quase. Vamos longe, ainda, vamos muito longe. Não é assim, às vezes a dificuldade, eu como maestro, a gente fala, a dificuldade e as pessoas têm assim uma visão, por exemplo, tem uns peregrinos lá, porque os peregrinos têm 47, nossa, quando é que eu vou chegar a cantar? Nunca que eu vou ter... Então tem a ideia assim um pouco distorcida, né? Então a gente está aberto, né? Está aberto Sim. esse pessoal que tem lá, a gente faz uma avaliação, a gente faz esse contato. O pessoal pode se juntar sem nenhum custo, Com certeza, né? não tem Só problema, querer a gente realmente... faz, mais um parceiro, mais um para a família. A gente Precisa fazer algum decide. teste, alguma coisa? Não... A gente faz assim, ó, eu não gosto de falar teste porque nós não somos profissionais, né? Certo. A gente é amador, a gente faz isso porque gosta. Então a gente diz, claro, uma avaliação, uma informação, cantava no coral, então a gente tem. E a gente faz uma pequena, aí a gente faz, né, uma avaliação que a gente faz, tu já sabe se Claro. tem filho, se não tem. Então, a dificuldade nossa, por exemplo, o nosso é mais o italiano, né? Por Sem exemplo, dúvida. nós é 95% é a língua italiana. Perfeito. Então é um pouco mais difícil. Sem dúvida. Então, está um pouco explicado. Eu queria, assim, citar aqui, então, os locais aonde será executado, então, o projeto, né? Então, nós iniciaremos amanhã é uma prévia. Nós temos no palco principal, ali na Praça do Chaminé, então, na Festa da Gastronomia, a partir das 14 horas. Então, vai haver um festival de corais, esse aleatório. Perfeito. Aí nós começamos o trabalho do PIC, esse que é incentivado pelo governo, no dia 21, às 10h30, às 10 horas da manhã, na Praça Humberto Bortoluzzi. É o primeiro trabalho desse projeto. Sim. Então, dia 19, aliás, dia 6 de julho, então no Treviso, dia 19 de julho no Siderópolis, dia 20 de julho, Timbé, 2 dias consecutivos ali, Certo. dia 2 de agosto, na Içara, 12 de setembro, Uruçanga, 19 de setembro, Cocal do Sul, 23 do 11, 13 de maio e 23 de dezembro, véspera de Natal, Pedras Grandes. É os trabalhos que a gente vai executar respeitando o que a gente mandou para que a gente pudesse fazer. Programa, né? O PIC, Exatamente. né? Programa de Incentivo à Cultura, né? Então, vamos enfatizar aqui, então, o Coral Peregrinos da Montanha vai estar presente em 2 momentos para apresentação na Festa da Gastronomia de Nova Veneza. Amanhã, a partir das 14 horas, nós vamos ter um festival de corais no palco principal, né? E no sábado, das 10 às 11 da manhã, na Praça Humberto Bortoluzzi, o concerto preservando e divulgando o canto alpino. Isso aí mesmo, É isso um aí, né? concerto mesmo, de 1 hora mesmo, que é o que eles limitam, né, no caso, para a gente executar. Isso, e vale ressaltar, né, então, E- que essa apresentação do sábado, né, vinculada, né, com o Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura. Isso. Né? E nós também temos ali no domingo, então, que é bem tradicional o desfile das famílias, mas as entidades também participam, que é um momento ímpar também, Sim, um momento sim, importantíssimo para mostrar para o turista de que Nova Veneza ela é pujante em todo o setor. Nova Veneza está presente em tudo. Então é o que a gente gosta de mostrar e dizer aqui que venham a Nova Veneza para Prestigiar essa grande festa, né? e degustar as coisas boas que tem em Nova Veneza, que está de portas abertas, como se diz. Exatamente. Então o coral vai fazer cantos aí de um repertório todo especial, o Canti dei Nostri Antenati, é isso? É o nome dos nossos, inclusive, os nossos CDs e DVDs. Aham. Nós temos 3 CDs e depois teve um quarto, que foi CD e DVD, que encerrou-se em 2019. Foi com 2 anos de 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho para fazer esse DVD. E
foi bem executado, ficou um trabalho muito bom. E em 2019 foi lançado esse DVD. Inclusive também era um projeto na época da Catarinense, né? Sim, Elizabeth Anderle, exatamente. Tá o edital Elizabeth Anderle, né? A gente na época foi contemplado. Isso. Temos esse trabalho, então. Bacana, Inclusive, bacana. está todas nas nossas mídias, nas mídias sociais, as músicas estão Estão todas todas elas, lá? 15 músicas, áudio e vídeo, todas liberadas, abertas, Sim. uma por uma separadamente, estão em alta qualidade, todas, quem quiser baixar ali. Legendadas, Legendadas, tudo. a gente Legal, colocou legal. uma pré... Só olhando no YouTube que não. No YouTube, chama no YouTube, Peregrinos da sabe? Montanha, Tem toda Coro a história. Peregrinos. Tá tudo ali. Então, as 15 músicas aí, dá para se divertir, dá para ouvir, dá para Bacana. ver. Contemplar o Contemplar belíssimo todas, trabalho. elas estão assim, a filmagem está em cada ponto turístico, duas Ah, músicas em cada ponto isso. turístico. Imagens legal, bonitas, né? legal. Ela inicia Pontos. com a Maria Laçu, com a Ave Maria, né, com a Maria Laçu dentro do santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, ela na entrada, é muito linda, Espetacular. emocionante Pá. e é muito bonito. Uma bela pedida, sem sombra de dúvida. O pena que o tempo passa rápido demais, É. né? Dalino, muitíssimo obrigado aí pela gentileza. Não, obrigado para vocês, né, por essa oportunidade, né? Esse seu programa aqui realmente é um programa muito escutado, né? A gente inclusive, eu gosto muito de escutar, porque você como se diz, uma enciclopédia ambulante. Exatamente. Ok. Muito obrigado. Maestro, obrigado aí pela gentileza. Obrigado, Colossi, por essa oportunidade. Obrigado ao Cauã aí, que está só na nossa, né, só nos controles da coisa ali. Obrigado a todo o pessoal e um abraço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo por todos os cantos. Muito obrigado e realmente é uma oportunidade muito... Obrigado a você. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Por essa oportunidade. Imagina, conte sempre conosco aqui. Valdir, obrigado aí pela gentileza mais uma vez. Só, a gente que agradece. Só coisa boa. Legal demais. A todos. O Zé Carlos Margotti, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Nós estamos tomando o café da tarde com um belo assunto e é uma coisa muito desejada por nós, emocionante, falar sobre o Coral Peregrino da Montanha. É uma pena, como você frisou, que o tempo é curto. Passa rápido. Nós falaríamos um dia. Sem dúvida. Mas vocês voltam muito obrigado outro a todas as pessoas que estão nos ouvindo. A gente sabe do poder do Eldorado e para nós a gente vem com certeza de que é sucesso na certa. Sem dúvida. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. A gente conversou na edição de hoje do Café da Tarde com integrantes do Coral Peregrinos da Montanha, Edson Guisleri, o maestro, José Carlos Margotti, presidente, o Idalino José Colombo, remanescente da Fundação do Coral, e o Valdir Marangoni, que é coralista. Recentemente, a Associação Coral Peregrinos da Montanha foi contemplada com o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura do Governo de Santa Catarina, com o projeto Peregrino da Montanha, preservando e divulgando o canto alpino. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência e sintonia ouvinte da Eldorado. Para ouvir ou rever esse programa, você sabe, é só acessar as nossas redes sociais. Boa tarde e fique com a gente.